8 anos. 8 anos. Ele só tinha 8 anos. Oito anos. 8 anos. Oito anos. 8 anos. Ele só tinha 8 anos. Lembro-me como se fosse ontem. Ele me chamou, me olhou nos olhos, me deu um último abraço e me disse: mamãe, eu te amo. Eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Naquele momento, eu me senti completamente perdida. Abaixei o meu rosto e me retirei. Você não me entende? Eu não tive escolha. É meu dever de mãe amá-lo e protegê-lo. Eles conseguiram me encontrar. E lá estava eu, pronta para me encontrar com meu pequeno. Eles me enterraram ao lado do meu filho. Ali eu tinha certeza que tudo ficaria bem. Tolice a minha! Eles levaram meu filho para a luz e eu fiquei sem o brilho dos meus olhos. Onde está meu filho? Cruéis! Todos cruéis! De que vale o amor materno? Eu o amamentei, carreguei por 9 meses, nutri a carne. Eu vi dar os primeiros passinhos. E agora, eu não tenho mais nada. Eu fiz tantos planos. Ele teria um futuro brilhante. Deus, você não é justo. Não comigo. Não com as mães. Agora, eu cometi um crime perante os teus olhos. De que vale o amor materno? Eu o carreguei durante 9 meses. Amamentei. Nutri a carne. Vi dando os primeiros passinhos. Eu fiz tantos planos. Ele teria um futuro brilhante pela frente. Roubaram meu filho. Roubaram meu filho. Roubaram meu filho. Você sabe onde está meu filho? O meu bebê. Você sabe onde está o meu filho? Você sabe aonde está o meu filho?
Eu estou tanto tempo aqui. Por quê? Porque eu mereço estar no Vale dos Suicidas. No Vale dos Suicidas. Eu só queria o meu filho. O meu menino. Deus! Eu sempre pensei que o Senhor fosse melhor do que os homens. Mas não! Você não é melhor do que eu! Você não é melhor do que eu. Quantas saudades eu sinto. Posso vê-lo dando os primeiros passinhos, correndo, balbuciando as primeiras palavras, os primeiros dentinhos, aquele abraço que aquece a alma, aquelas mãozinhas tão delicadas. Ele precisa de mim! Vocês não entendem! Ele necessita de mim! Eu sou a mãe! Ele é tão frágil. Ou sou eu que preciso dele? Eu que necessito dele. Eu que dependo dele. Mas como mãe, eu não deveria querer o melhor para ele. Eu deveria estar feliz. Acabou seu sofrimento. Você não está mais sentindo dor, não é mesmo? Você não está mais chorando, não é? Fala com a mamãe. Por favor, fala comigo. Eu sei que você está num lugar melhor. Perdoa, mamãe, filho. Eu não aguentei ser forte como você. Eu só queria tê-lo nos meus braços. Te fazer ninar. Só mais uma vez. O meu bebê. Maria de Nazaré. Você que é um espírito de luz. Ilumina minha alma. Me ajuda a evoluir, a entender que os meus planos não são os planos de Deus. Meu filho, perdoa, mamãe. Eu só queria vê-lo novamente. Eu quero ouvir. É meu filho. Ele está rindo. É meu filho. Você está ouvindo? É o meu bebê. Você está ouvindo? É a risada do meu bebê. Do meu filho. É meu filho. É meu filho. A minha função basicamente é ser o olhar do espectador para a atriz. Eu fico parado, olhando, observando, e aí, claro, com aquele olhar de fora e de que vivencia o teatro como ela, é de dar os toques necessários, mas sempre pensando como espectador, sempre tentando buscar o olhar do espectador. Então, quando a gente monta uma cena dessa, que é um monólogo e é uma sketch, né, acho que o principal é tentar fazer com que ela compreenda que ela precisa falar para as pessoas, mas ao mesmo tempo que ela tem que falar para ela. Ela tem que exprimir o sentimento dela
dentro dessa narrativa que ela mesma construiu, era uma necessidade dela de falar sobre esse assunto, independente da questão religiosa, enfim, a gente não está aqui nem para isso. E eu costumo dizer, inclusive, que quanto mais a visão externa sobre essa questão a gente colocar, o estético ele vai funcionar muito mais e o espectador ele vai poder olhar essa história como uma história de entretenimento, claro, com a carga dramática necessária, com o peso que a história se coloca, mas sem precisar pensar nessas questões que são individuais. Se o que a personagem fez é certo, não é, qual o caminho que ela está seguindo, se é um caminho interessante ou não. Eu, enquanto espectador e enquanto diretor, se é que pode se dizer assim, dessa cena, a minha função é simplesmente de ser o ouvinte da história, para que ela possa colocar o que ela está pensando e o que ela está sentindo de maneira muito suave, muito sutil. E é isso que a gente vê aí no vídeo. Eu só acompanho a história. É isso. Então, eu trabalho com eles com a Vigilarte desde 2017. A gente vem fazendo essa parceria de trabalhos, né, com as mostras, o teatro infantil, a companhia também Vigilarte. E assim, para mim é um prazer, porque para mim eles também são escola, assim como eles fazem, né? Eles têm um curso de teatro e desenvolvem também crianças e adolescentes e jovens. Eu também nesse processo, né, dentro da Vigilarte, eu também consigo participar e consigo transmitir um pouquinho da minha arte também através do meu trabalho na maquiagem. Então é uma parceria, a gente realmente reúne, né, trabalhos são complementares e eu consigo, e para mim é um prazer estar com a Lili, estar com o Felipe, com toda a companhia, e é isso. E é sempre com o pensamento assim, de trazer alguma coisa diferente, trazer, às vezes a gente faz o mesmo espetáculo, vezes diferentes, mas eu sempre trago uma maquiagem diferente, tento sempre inovar em alguma técnica, e é isso, tendo sempre o cuidado de fazer trocas mesmo com os personagens, com os atores, com todos. Nesse momento eu estou trabalhando um pouquinho, né, do corte que a gente vai ter de cena, em que a personagem ela acaba, né, se enforcando e tal, e eu preciso ter isso também na maquiagem para a gente trazer um pouquinho de verdade. E aí eu aplico uma técnica de profundidade, depois eu venho e fazendo esse aspecto também da pele dela, como se fosse uma pessoa morta, um cadáver, né, pra gente trazer um pouco mais de veracidade mesmo, que a personagem ela consegue conduzir até, né, de uma maneira assim mais natural, para que o espectador possa acreditar também na cena, né, para que isso transmita mais verdade. Sim, eu fiz uma adaptação, que é uma adaptação para tela, né, em que assim eu não tenho tanta profundidade na maquiagem em relação, por exemplo, à expressão estrutura de rosto e estrutura óssea, porque a gente já consegue transmitir isso através das câmeras, né? E para o teatro não, preciso que isso seja visto a muitos metros por conta do palco, por conta da iluminação. E aí aqui eu preciso ter cuidado com os acabamentos, porque a câmera também traz isso pra gente. Como ela aproxima mais a imagem, eu preciso fazer com que eu tenha melhor acabamento, preenchimento da minha maquiagem, pra gente fazer essa complementação. E a maquiagem é aquilo, é saber um pouquinho de técnica. Os produtos a gente até pode fazer uma adaptação também, né? Tem produtos que a gente consegue utilizar e fazer proveito tanto no teatro como para a TV, sem problema nenhum. Mas para a TV a gente precisa ter produtos que tragam essa questão de repente de textura de pele, né? De repente um acabamento mais trabalhado, mais específico. E no teatro a gente consegue trabalhar com produtos que são produtos múltiplos, porque a gente consegue um acabamento, não precisa ter aquele acabamento que é visto, né, tão de perto. Então tem um pouquinho dessa diferença na maquiagem, mas a gente consegue fazer adaptações, tanto para o teatro quanto para as telas. Certa vez, eu mexendo em redes sociais, eu vi vários relatos de mães que perderam os filhos. E por ser mãe, eu comecei a pensar nessas coisas, de estudar, de ver o porquê. Muito disso do suicídio, que as pessoas criticam muito quem faz o suicídio e às vezes nem vê o porquê que a pessoa fez isso, o que aconteceu. Então eu queria meio que colocar um pensamento. Será que todo suicida vai pro dito inferno que todo mundo fala? Será que todo mundo
que cometeu o suicídio, seja lá por que for, essa pessoa não tem o direito de ser escutada, não tem o direito de saber o que aconteceu, quais foram os motivos, o porquê. Então foi muito dentro dessa linha, de tentar entender o outro lado de uma situação final. Muito por conta disso, de céu e inferno, e achar que seria muito cruel no pensamento assim de uma mãe. Será que não tem jeito? Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno? Eu tentei buscar dentro da visão espírita, que seria que você tem uma oportunidade sim de você melhorar, você vai para um lugar que é o Vale dos Suicidas. Então, a partir dali, será que você tem direito a melhorar ou a piorar, vamos dizer assim, a evoluir ou não, de entender o porquê que você fez aquilo, que tudo você vai pagar por o que você fez. Mas de que forma pagar? Será que você não tem direito a arrependimento, ter direito a uma segunda chance e de ver que o que você fez ali não era certo naquele momento, você achava que era, mas não era tão certo e que você poderia tomar outra decisão? Então é quase que uma nova oportunidade de você fazer as coisas melhores ou bem feito, vamos dizer assim. Quando eu comecei a ensaiar, eu comecei a pensar assim, o que seria uma mãe? Não é uma pessoa relatando, uma pessoa contando algo que ela viu, mas sim uma pessoa que vivenciou aquilo, uma pessoa que passou por aquilo. Então você não está contando, narrando alguma coisa. Eu acho que eu tentei estudar exatamente isso. Eu não estou contando uma história. Eu estou passando uma coisa que eu vivi, a personagem viveu e passou. Então esse foi o ponto de tentar sair da escrita pro atuar mesmo. A primeira coisa que eu quis buscar sobre o suicídio foi uma visão de algum lugar. Então eu busquei a visão espírita. Segundo a visão espírita, o livro que eu estudei de Allan Kardec fala sobre o quê? A pessoa ela vai do jeito que foi a morte dela. Então se você levou um tiro, você vai com aquele tiro. Se você, muitas das vezes, então nessa visão, se ela estava com essa roupa, ela vai estar no vale com esta roupa. Então a roupa vai passar por degradações, porque é um lugar de sofrimento, de luta. Então a roupa que você morreu é a roupa que você vai permanecer. Então lá nesse mesmo livro existe relatos de pessoas que estavam com a cabeça quase caídas, porque se enforcou e o pescoço deslocou. Então se a pessoa, e é uma dor, a pessoa continua sentindo essa dor. Então mesmo lá, então é como se não tem essa visão de todo mundo de preto, não, é a roupa que você estava. Se você estava de branco, você vai estar lá de branco, com a roupa suja, destruída, rasgada por anos que você já está lá, que não é o mesmo tempo que o nosso, porém é a mesma roupa. Então, muitas pessoas até me perguntaram disso, de você tem coragem de fazer sendo mãe? Quando eu decidi fazer, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, é a atriz que está fazendo, não é a mãe. Porque imagina, toda vez que eu entrar em cena, eu pensar que eu estou perdendo meu filho, não seria um trabalho prazeroso, seria uma tormenta. Eu iria sair destruída, arrasada, porque imagina tanto um pai como uma mãe, imaginar que vai perder o seu filho. Se eu ficasse toda hora trabalhando isso, eu ia ter que sair da cena para procurar uma terapia, não daria certo. Então eu tentei assim, focar de que não é minha história, não é meu filho. Eu apenas uso o meu corpo para passar uma história, transmitir um sentimento, mas aquele sentimento não pode me afetar. Porque senão a gente, artista, atores, atrizes, seríamos todos loucos. Imagina, eu vou fazer um ladrão, vou ficar pensando... Não, eu penso como uma personagem. O que aquela personagem está passando, não o que a Liliane está passando. Eu tento separar totalmente. E eu consigo, porque não é à toa que... Senão ia ser muito sofrimento. Eu ia chegar em casa e querer ficar agarrada com meu filho. Não, nem pensar. Eu nem penso nele, nem no início, nem no fim. Nada pra trazer o sentimento. Eu penso em realmente uma mãe que perdeu um filho, independente de que seja o filho. Eu acho que o que ajuda é eu ser mãe. Eu sei o que seria perder um filho, mas eu não penso perdendo o meu filho. Isso não. Então, eu nasci, fui criada, tudo, passei minha vida inteira na igreja evangélica. Tive uma vivência já de dar aula em centros espíritas, em casas de culturas espíritas, porém é a mesma coisa, a mesma visão que eu tenho quanto mãe e fazer esse personagem é o quanto eu tenho da religião. O ator, ele tá acima de tudo isso, de religião, de credo, de crença, de qualquer outra coisa. Então é a visão da personagem, não quer dizer que é a minha. Eu tô ali para passar aquela mensagem, que é uma visão espírita, desse texto é uma visão espírita, independente se eu acredito ou não. Porque senão foi o mesmo exemplo que eu dei. Vou fazer um assassino, eu tenho que acreditar que a pessoa é legal matar. Não. Mas o meu personagem acredita naquilo e eu vou brigar por aquilo até o fim. Porque o meu personagem acredita naquilo. Essa é a parte mais difícil.
Porque vem uma timidez, um nervoso que você tem, só que eu acho que quando a gente começa a fazer, aí a gente entende que ali você não está sozinho. Tem toda uma equipe por trás, tem todas umas pessoas te ajudando. Mas é sim, eu acho que tem as vantagens e tem as desvantagens. Tem a vantagem de você não depender de outra pessoa dar o texto certo. Tem a vantagem de você não depender de outra pessoa pra falar a marcação certinha e te dar o bate-bola certinho. Ali só depende de você. Mas tem a desvantagem também que o sentimento tem que ser só seu, a emoção tem que ser só sua. Você não tem o outro lado pra trocar.